Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje será sobre formação da linfa, edema e drenagem linfática. Para nós falarmos sobre esses assuntos, precisamos antes rever o sistema circulatório e o sistema linfático, porque existe uma relação entre eles. O sangue que é bombeado pelo coração, mais especificamente, hoje nós vamos falar da parte líquida do sangue, que é chamada de plasma e que corresponde a 60% do volume sanguíneo. Esse plasma ele carrega nutrientes para as células. Esses nutrientes eles vão ficar no interstício para a célula absorver e a partir disso, esta célula vai liberar as toxinas no interstício e que posteriormente retornam para os capilares venosos para fazer a sua eliminação. O plasma, ou também chamado de líquido intersticial, leva os nutrientes para a célula e quando retorna, ele leva toxinas e retorna para os vasos juntamente com o plasma. Nessa imagem aumentada então destes capilares, nós podemos observar que aqui nós temos artéria, aqui nós temos veia e aqui nós temos os capilares sanguíneos. Observem as setas onde elas demonstram a passagem do plasma do vaso para o espaço intersticial. Quando este plasma, trazendo os nutrientes e o O2 para as células, ele passa para o espaço intersticial, ele começa a ser chamado de líquido intersticial. Nesse momento, ele traz o nutriente para a célula, faz essa entrega, a célula capta esses nutrientes e esse O2 e, a partir disso, ela libera CO2 e os metabólitos utilizados e que não são mais necessários para a célula. Parte deste líquido, então, ele vai retornar para o sistema sanguíneo através dos capilares venosos e parte será, então, absorvido pelo sistema linfático. Nessa imagem, eu estou demonstrando para vocês o capilar arterial, o capilar venoso e o capilar linfático. Então, aqui, nós temos o capilar arterial, representado em vermelho, e o capilar venoso, representado em azul. Lembrando que os capilares eles são muito fininhos e, neste capilar arterial, o sangue ele chega com muita pressão. Por quê? No momento em que o coração ele bombeia esse sangue, o sangue ele é bombeado com uma velocidade considerável. Então, esse sangue ele acaba chegando no capilar arterial com muita pressão. Essa pressão nós vamos chamar de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida pelo sangue dentro do vaso sanguíneo. Esta pressão ela vai ser maior do que a pressão que está fora do capilar sanguíneo. Então, o que acontece aqui? O sangue que está chegando no capilar arterial, ele tem muita pressão. E essa pressão dentro do vaso, ela é diferente da pressão aqui do espaço intersticial, ou seja, do espaço que está fora do vaso linfático. E é pela diferença de pressão que parte da água que está lá dentro do vaso, ela vai sair para dentro do interstício, juntamente com os nutrientes e com o oxigênio. Porque, como no interstício tem uma pressão menor, a água ela sempre vai para um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Então, ele passa do capilar arterial para o espaço intersticial, carregando o O2 e os nutrientes que estão no sangue. Conforme o sangue vai fluindo nesse capilar e a água ela vai saindo,
a pressão hidrostática ela vai diminuindo, porque pressão hidrostática é a pressão do sangue dentro do vaso. Então, quando sai líquido desse vaso, eu diminuo a pressão hidrostática. Hidro vem de água. E vai diminuir porque a quantidade de fluido e líquidos também diminui. Porém, existe uma segunda pressão, que é a pressão oncótica, e que no momento da chegada do sangue está baixa. A pressão oncótica é a pressão exercida pela concentração de proteínas no sangue. A pressão oncótica ela atrai água para o local onde a concentração de proteína é maior, justamente para diluir o ambiente que está concentrado. Então, quando esse sangue chega, a pressão hidrostática ela está elevada porque eu tenho muito líquido. E a pressão oncótica está baixa. Quando ocorre a saída desse líquido aqui para o espaço intersticial, acaba que essa pressão hidrostática ela reduza. Então, próximo ao capilar venoso, né, porque esse líquido, esse sangue, ele vai circulando, quando ele chega próximo a esse capilar venoso, eu tenho uma redução da pressão hidrostática, porque o líquido saiu, né, a água saiu, e eu tenho um aumento da pressão oncótica, porque como saiu água, as proteínas sanguíneas, principalmente a albumina, elas ficaram muito concentradas. Então, eu tenho redução de líquido, mas eu tenho o aumento de proteínas sanguíneas, ou a presença das proteínas sanguíneas. O capilar venoso, pelo aumento da pressão oncótica, o líquido que está no interstício, ele acaba retornando para o capilar venoso para diluir a alta concentração proteica, porque eu tenho uma grande concentração de proteína aqui. E a proteína, ela capta o líquido. É como se ela fizesse um sistema de sucção. É como se fosse um aspirador. Ela puxa o líquido. Quando ela retorna, ela acaba levando o CO2 e os restos metabólitos para aí, então, fazer todo o ciclo sanguíneo e passar por rins e pulmões e outras estruturas. Esses processos, eles possuem nomes. Então, quando o líquido ele sai desse capilar arterial e ele vai para o espaço intersticial, ou seja, a saída do líquido para fora do vaso pelo aumento da pressão hidrostática, nós vamos chamar de ultrafiltração. Já quando eu tenho o retorno do líquido para dentro do capilar sanguíneo, ou seja, 90% desse líquido ele acaba voltando para o capilar venoso, nós temos o mecanismo de absorção venosa ou de reabsorção. E isso se dá pela maior pressão oncótica dentro do capilar. Só que os outros 10%, eles acabam sendo absorvidos através do capilar linfático. E nós vamos chamar de absorção linfática. Nessa imagem aqui, nós conseguimos visualizar que esse líquido que retorna, ele não é 100% do que saiu. Então, apenas 90% do líquido intersticial retorna para o sangue através dos capilares sanguíneos. Os outros 10% de líquido, eles são absorvidos pelos capilares linfáticos, junto com pequenas células, proteínas e moléculas grandes, que não conseguem retornar pelos vasos sanguíneos porque têm uma permeabilidade um pouco menor do que os vasos linfáticos. Nós precisamos lembrar que o sistema linfático ele é responsável pela drenagem de volta, né, para o sangue do excesso de líquido acumulado no espaço intersticial. Então, além de drenar líquidos, também drena
as pequenas células, as micromoléculas e proteínas que não conseguem retornar para o sistema sanguíneo. E, além disso, ele auxilia no sistema imunológico, uma vez que tem linfócitos e macrófagos. Os linfócitos são os anticorpos e os macrófagos que têm a capacidade de fagocitar os agentes invasores. Então, aquele líquido, o plasma que estava lá dentro da corrente sanguínea, que fazia parte do sangue, quando ele passa para o espaço intersticial, ele passa a se chamar de líquido intersticial. Quando esse líquido ele passa juntamente com o O2 e os nutrientes para dentro da célula, ele passa a se chamar hialoplasma. E quando esse líquido ele passa para o sistema linfático, ele passa a se chamar linfa. A água ela serve como um veículo de transporte de substâncias. Então, o O2 e os nutrientes eles vão passar do sangue pelas células através desses fluidos. O CO2 e os outros metabólitos que foram produzidos pela célula, eles precisam retornar para o sangue. E eles são levados, então, para os pulmões e os rins para serem eliminados. Com relação à circulação das proteínas, as proteínas elas são fundamentais no transporte de nutrientes do sangue para que as células e o transporte de resíduos metabólicos das células para o sangue e para os capilares linfáticos. Então, a saída fisiológica da proteína do sangue para o tecido ele tem grande importância, né? Da função como um veículo, né? Do corpo proteico do plasma sanguíneo. Então, as proteínas plasmáticas elas servem como um meio de transporte para um grande número de substâncias vitais para o nosso organismo. E essas substâncias elas estão ligadas a moléculas de proteína e migram com elas para fora da corrente sanguínea em direção às células corporais. Segundo o Foldy, isso em 2012, em um período de 24 horas, mais da metade da quantidade de proteínas que possuímos deixa os vasos sanguíneos e passa para o tecido conjuntivo, transportando os nutrientes que serão, então, utilizados pelas nossas células. E como ocorre, então, essa formação da linfa? A linfa ela é formada a partir do líquido tissular, né? A partir do líquido intersticial, proveniente, então, lá da corrente sanguínea, do plasma, né? Plasma, que quando entrou no espaço intersticial, se transformou em líquido intersticial e que de líquido intersticial, quando ele entrou para dentro dos vasos linfáticos, passou a se chamar de linfa. Para que ocorra a formação da linfa, nós temos duas fases, uma fase de enchimento e uma fase de esvaziamento. A fase de enchimento, ela vai ocorrer quando ocorre um acúmulo de líquido dentro do interstício, a pressão ali ela aumenta e o tecido ele acaba se alongando. Como nós temos aqui os filamentos de ancoragem que ficam tensos e tracionam as células, em virtude desse alongamento e desse aumento da pressão tissular, acabam tracionando a escama móvel para cima, que são essas escamas que vocês observam, porque as células no vaso sanguíneo, elas estão justapostas como se fossem telhas, uma em cima da outra. Então, quando esses filamentos de ancoragem, eles são tracionados, eles são tensionados, essas escamas, elas acabam se abrindo e formando fendas. E essas fendas, elas estão situadas entre as células endoteliais que estão formando o vaso. E elas se transformam, então, em canais largos e abertos, e é por onde o líquido ele vai fluir através desses canais para dentro do vaso, e onde a pressão ela é inferior à pressão intersticial nesse momento. Enquanto o vaso linfático ele se enche, a pressão ela começa a aumentar lentamente.
E enquanto a pressão tissular ela for mais alta que a pressão do capilar linfático, o líquido intersticial ele flui para dentro dos capilares de forma natural. Só que com isso, a tensão tissular ou a tensão no espaço intersticial, ele vai caindo. Quando essa tensão tissular ela vai caindo, os filamentos de ancoragem eles relaxam, fazendo com que essas escamas móveis elas desçam e as válvulas de entrada elas vão se fechando. Agora, então, a pressão linfática ela é mais alta do que a pressão intersticial. E no momento em que muda essa pressão, eu tenho, então, o movimento dessa linfa dentro dos vasos linfáticos. Os movimentos do corpo, como, por exemplo, uma pressão exercida através de uma contração muscular ou uma manobra de drenagem linfática, seja ela manual ou mecânica, elas já são suficientes para deixar a linfa fluir dentro dos capilares linfáticos. Porém, pode ocorrer uma insuficiência do sistema vascular linfático. O sistema vascular linfático, ele se torna insuficiente ou ele é insuficiente e não sendo, então, capaz de atuar sobre a carga de transporte linfático obrigatório. Assim como ele é incapaz de desempenhar as suas funções de válvula de segurança. Diante disso, nós temos o aparecimento do edema. O edema ele vai ocorrer em virtude de um aumento do líquido intersticial que não é equilibrado com a reabsorção. Diante disso, nós vamos ter um transudato ou um exudato. O transudato, nós vamos observar que o líquido ele é pobre em proteínas plasmáticas e vamos observar naqueles pacientes que possuem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e também em pessoas desnutridas. Já o exudato, ele é rico em proteínas, formando o edema inflamatório e causado, então, pelo aumento da permeabilidade vascular. Vai ser muito comum de nós observarmos isso nos processos inflamatórios, principalmente pós-cirurgias. E o edema, ele pode ser um microedema, né? O microedema, ele pode ser causado, por exemplo, por uma irritação de pele em torno de pequenos ferimentos, por exemplo, onde você faz um corte e em torno desse ferimento acaba ocorrendo o acúmulo de líquido, fazendo o edema. Pode ser por reumatismos, podem ser por doenças articulares degenerativas. Mas também o edema ele pode ser pelo calor. Ou seja, eu tenho um aumento de temperatura, esse aumento de temperatura vai fazer vasodilatação, com aumento da circulação sanguínea e da permeabilidade capilar, aumento da filtração e, consequentemente, um aumento do líquido intersticial. Mas também ele pode ser em virtude de um estado pré-menstrual, pelas alterações hormonais, uma alteração gestacional, pelo aumento do estrogênio, e isso faz com que ocorra uma retenção de líquido. Podem ser por fatores nutricionais, como dietas com baixo consumo de proteína. Lembramos que a proteína, ela capta água, então no momento em que a alimentação é pobre em proteínas, eu acabo tendo um edema. Por sobrecarga ortostática, seja ela em posição sentada ou muito em pé, acaba levando ao edema, mas também pode ser medicamentoso, pelo uso dos anticoncepcionais, pela reposição hormonal, anti-inflamatório e também pelos corticoides. A classificação do edema. O edema ele pode ser primário ou ele pode ser secundário. O primário é quando eu tenho falha no desenvolvimento dos vasos linfáticos ou ainda dos linfonodos, seja pela ausência, diminuição ou até mesmo aumento dos vasos coletores. Então, um exemplo que eu trago para vocês aqui é aquele indivíduo que sofre uma picada de mosquito. Então, isso acaba edemaciando, né, aumentando a região.
ainda em viagens longas e entorses. Já o secundário é quando ele é causado por uma situação externa. Por exemplo, pacientes que passaram por uma mastectomia, uma retirada da mama, que levou também à retirada de linfonodo, vasos linfáticos, isso faz com que ocorra o edema. Ou ainda lesão de estruturas linfáticas por radiação ou por traumas. O edema, ele possui 4 estágios. O estágio latente, também conhecido como subclínico, onde não há uma tumefação clínica. O estágio 1 é quando o indivíduo ele tem edema visível, aquele edema ele é macio, mas ele é reduzido com a elevação da extremidade. Então, quando o paciente ele faz a elevação, por exemplo, de membros inferiores, acaba reduzindo esse edema. O estágio 3, ele vai se dar por alterações de pele e, consequentemente, fibrose. E ele não vai reduzir com a elevação. E o estágio 3, nós vamos observar esclerose e fibrose que pode afetar diferentes vasos, porque isso pode comprometer a vascularização e essa fibrose, essa esclerose, ela também pode comprimir vasos. Algumas complicações, então nós temos a fibrose, porque a fibrose ela nada mais é que um acúmulo de líquido e proteínas. Esse acúmulo de líquido e proteínas, o tecido lesado, ele acaba passando por um processo inflamatório e cicatricial e formando então a fibrose. A erisipela, provocada por uma bactéria, a linfocele, que é a linfa extravasa do vaso linfático, o linfocisto, que é um cisto no vaso, a fístula, que é um cisto onde ocorre uma pressão, rompimento do vaso e, consequentemente, isso vai exteriorizar ao corpo. E a papilomatose, que é causada por vírus. Mas tem como nós melhorarmos essa situação do edema através de uma técnica chamada de drenagem linfática, que ela pode ser manual, mas ela também pode ser mecânica. A drenagem linfática, ela se baseia nas manobras básicas segundo Voder. Por quê? Voder foi o primeiro estudioso a desenvolver as técnicas de drenagem linfática. Depois de Voder, nós tivemos outros estudiosos, outros autores, inclusive alunos dele, e que foram modificando as suas técnicas, né, e dando o seu nome. Voder, ele trabalha com os círculos fixos, ou também chamados de círculos estacionários. Além dos círculos fixos, nós temos a manobra de rotação ou movimentos giratórios, a manobra de bombeamento e a manobra da mão em concha. Então, essas são as 4 manobras básicas de drenagem linfática manual segundo Voder. Claro que as manobras elas são adaptadas à região corporal a que nós vamos tratar, mas elas seguem essas 4 manobras básicas. Cada uma dessas manobras, ela é repetida de 5 a 7 vezes no mesmo local. Sempre se inicia de proximal para distal e isso é realizado durante 3 a 4 vezes no mesmo segmento. O trabalho de drenagem linfática, ele sempre tem que ser executado com as mãos relaxadas, espaços abrangentes, ritmo lento, suave e superficial. Vamos lembrar lá da anatomia, onde os vasos linfáticos, ou a maior parte dos vasos linfáticos, eles são superficiais e que a gente não pode fazer altas pressões. Ou seja, a pressão da nossa drenagem, ela é de no máximo 40 milímetros de mercúrio. Se nós usarmos uma pressão maior do que isso, nós não vamos conseguir realizar a drenagem. E o que nós vamos fazer é uma oclusão desses vasos linfáticos, perdendo o efeito da nossa técnica.
Diante disso, então, vamos só fazer um breve resumo da nossa aula. Então, lembrando que o sangue, 60% dele é líquido, e que esse líquido ele é chamado de plasma. Esse plasma, rico em nutrientes e O2, ele vai passar dos capilares sanguíneos para o espaço intersticial, frente a um aumento da pressão hidrostática lá nos capilares arteriais, e esse processo nós vamos chamar de ultrafiltração. Quando esse líquido ele está no espaço intersticial, ele passa a se chamar líquido intersticial. Esse líquido intersticial, carregando o O2 e nutrientes, vai entregar para a célula vai fazer o seu aproveitamento, e o CO2 e os metabólitos da célula, ela vai acabar jogando para dentro do sistema, para dentro do espaço intersticial, e esse vai ser reabsorvido pelo capilar venoso em virtude do aumento da pressão oncótica. A pressão oncótica ela é exercida pela concentração de proteínas no sangue, e a gente sabe que a proteína ela tem a capacidade de captar a água. Só que apenas 90% desse líquido vai passar para o capilar venoso. 90% passa para o capilar venoso e 10% será absorvido pelo sistema linfático. E aí, então, quando esse líquido intersticial que está no espaço intersticial, ele passa para o vaso linfático, esse líquido passa a se chamar linfa. E esse líquido, ele vai passar do espaço intersticial para dentro do vaso linfático, porque a pressão no interstício é maior do que a pressão dentro do vaso linfático. Então, ocorre que os filamentos, eles abrem essas células, formam um caminho, e aí esse líquido ele acaba passando para um lugar de maior pressão, para um lugar de menor pressão. Conforme esse líquido ele vai entrando no vaso linfático, vai aumentando essa pressão dentro do vaso linfático. E aí chega um momento, então, que a pressão dentro do vaso ela é maior do que o interstício. E aí ocorre, então, o fechamento desses caminhos, né? Os filamentos, eles relaxam, esses espaços, eles se fecham, e aí ocorre, então, o fluxo linfático. Essa, então, é a nossa aula sobre linfa, edema e drenagem linfática. Desejo a vocês ótimos estudos. Obrigado!